O que chamamos de Stitch? Eu nem ia gravar esse vídeo, né? Eu só gravei porque você me obrigou. Bem-vindos a mais um Pipoca Literária. Eu sou Bruna Peranovic. Esse é o Stitch e eu sou a Natália. E pra variar, estou aqui para reclamar neste canal. Ela nunca consegue falar eu sou Natália Sestari. Ah, não. Ela se identifica só como Natália. Isso. Ele é responsabilidade sua, ouviu? Pode deixar. Pra quem não conhece a história de Lilo e Stitch... Melhore. Melhor, realmente. Stitch é um alienígena criado em laboratório para destruir. Experiência 626. Criado pelo Jumba. E aí, o Stitch, como ele é criado para destruir, ele destruiu e ele foi exilado na Terra. Porém, o Plickles fala, como assim? Na Terra? Ele vai destruir a Terra? Terra é um planeta de mosquitos. Mosquitos estão em extinção, precisamos dele para a cadeia alimentar. Não pode. Aí a chefona ela fala, então vai lá cuidar dele. E manda o Jumba e o Plickles pra Terra também. Neste meio tempo, temos Lilo e Nani superando o luto de perder os pais e tentando adaptar a nova configuração de família delas. E a Lilo é uma criança um pouco briguenta. Então ela não tem muitos amigos. E aí, um belo dia, ela pede um amiguinho para uma estrela cadente, a Nani ouve, e ela tem a brilhante ideia de levar a Lilo num canil e escolher um cachorro. Porém, quando o Stitch caiu na Terra, ele foi capturado pela carrocinha. Então, quando ela chega lá no canil... Ele foi atropelado por um caminhão. Ele foi atropelado por um caminhão. Ele é atropelado por um caminhão e ele é levado para a carrocinha, onde acham que ele tá morto, inclusive. Mas deixam ele lá pra tentar identificar que animal é aquilo. Porém, quando a Lilo chega, todos os cachorros se esconderam de medo do Stitch, só tem o Stitch lá. Conclusão. Ele fala. E ele fala. Só que até então só a Lilo escuta. E agora sim, esse vídeo vai ser um pouco diferente, porque na verdade não tem nada muito legal pra falar dele. Lilo e Stitch, ele foi um filme sem verba. Pelo que eu tava vendo, essas greves que teve em Hollywood, greve dos atores e tudo mais, foi consumindo essa verba de alguma forma. Então foi um filme feito sem verba. Então, diferente de Como Treinar o Seu Dragão, que foi o vídeo da semana passada, eles tiveram que arrumar muitas soluções no roteiro para cobrir buracos e para cobrir coisas que eles não tinham dinheiro suficiente para fazer, como o grande vilão da história. Por quê? Por que eles tiraram o vilão da história? Pra quem não sabe, eles tiraram o vilão porque eles tinham dinheiro para fazer o vilão. O vilão ficou ruim e cada vez que eles tentavam melhorar, ele ficava pior e muito assustador. Então a melhor opção foi tirar. E dentro dessa falta de verba, também temos a solução que eles deram pro Plickles e pro Jumba, que foi colocar eles grande parte do filme como humanos. Acho até que funciona. E eu gosto dos atores, tanto do Plickly quanto do... Plickles. McDonald's. Quanto do Jumba. Eu gosto dos atores. Eu acho que fica muito na cara que é porque não vai dar, porque é por uma falta de recursos, mas funciona porque no original eles meio que se camuflam com roupas de ser humano. Então nesse eles fizeram, tanto que o Plickly ele tá sempre de mulher, com um chapéu de mulher e com umas coisas diferentes, maquiado. Mas eu achei que funcionou, mas faz falta. Faz falta, mas eu acho que pra mim existe um grande problema em colocar o Jumba como um vilão dessa história. Por quê? Porque o Jumba e o Plickly, eles são o alívio cômico da história. Eles são um estereótipo do pastelão do gordo e magro. Lembrando que ele é um filme ali do começo dos anos 2000, então ele ainda tem muitas características dessas coisas de comédia que a gente tinha antigamente, e a principal é o alívio cômico, sendo nesse estereótipo gordo e magro, tendo o Jumba e o Plickly. Então, assim, o Jumba virando vilão quebra isso, e quebra muito do que é engraçado e do que é fofo no filme. É, porque no original ele começa como vilão, afinal de contas ele criou uma experiência que foi feita pra destruir. Então ele começa como vilão, assim como o Stitch, só que conforme ele vai vendo que o Stitch vai se apegando com a Ohana e se apegando com as outras pessoas, ele vai meio que,
tirando o pé do tipo, eu não quero mais que ele destrua nada. E aí ele vira... fica, será que eu tenho mesmo que levar ele embora? Ele tá com a menininha, como é que eu vou tirar ele da menininha? E eles têm, né, essa missão de levar ele embora e tudo mais, mas eles começam a meio que se divertir, assim, tanto que não é um spoiler, mas é um spoiler. Da Terra, né? O Plickly e o Jumba começam a gostar da Terra. Exato, e não acho que é um spoiler, mas se alguém assistiu o Lilo e Stitch 2, eles estão tudo morando junto. Eles voltam, eles ficam na Terra, eles falam, é outro grande problema, porque no filme vem o Bubble morar com eles. Você vai com um cara demorado com as meninas dentro da casa? Que é da CIA? Tipo, um ex-agente da CIA, entendeu? Não. Tipo, não, são 3 alienígenas morando então, com elas. São 3 alienígenas infernizando a vida da Nani. Tem razão de ser, não Bubble. Isso pra mim é uma bosta. Falando algumas diferenças de personagem. Por exemplo, mudaram o Bubble, grande parte do filme, e colocaram aquela moça. Por quê? Porque aquela moça é a voz original da Nani. Então, deram uma função pra ela no filme. Mas muito grande. Muito grande e que não tinha porquê. Honestamente, não tinha porquê. Deviam ter colocado ela fazer uma participação de alguma outra coisa. Outra cena também que não tinha porquê de ser o cara derrubando o sorvete. O cara derruba o sorvete porque ele vê um portal. Não é porque o Stitch foi tirar foto dele e ele assustou. Não é, e ele derruba o sorvete no original várias vezes, né? Esse é um clássico do original. Então, e botaram a cena dele derrubando o sorvete, mas não botaram o Stitch fotógrafo. Aliás, a skin Stitch fotógrafo e a skin Stitch Elvis. Não tem porquê. O do Elvis, como eu já sabia que tinha tido problema de verba e tudo mais, e problema com CGI, quando eu não vi o Stitch de Elvis no filme, eu pensei, não deu certo. Mas aí no fim do filme tem aqueles 30 segundos de Stitch de Elvis. Tem. Eu falei, se colocaram, por que não colocaram no filme? Não faz sentido pra mim. Isso é uma coisa que eu realmente senti falta. O Stitch, e porque é muito característico do Stitch, tanto a questão com as fotos, quanto a caracterização de Elvis, que ele tá aprendendo a cultura, né, que a Lilo tá ensinando. E ele não só tá aprendendo a cultura do Havaí, como ela educa ele pra ele ser como o Elvis, pra ele ser querido, pra ele ser simpático, pra ele ser romântico, pra ele ser carismático como o Elvis. Essa cena é maravilhosa no original. Então, assim, não tem. O das fotos, eu não sei se vai ter 2, mas, por exemplo, tem a cena lá no filme 2 que ele fica tirando foto da Lilo e da menina lá brigando. Tipo, você não tem a skin fotógrafo? Como é que eles vão fazer? Não tem. Se fizer um 2, não vai ter essa cena, porque ou vai ser do nada o Stitch gostou de foto. E se fizer um 2? Vai ter o Cobra Balls morando lá? Porque não dá pra fazer um 2 sem o Jumba. Não tem como fazer o 2, porque a Nani foi pra faculdade. Elas agora moram com a senhora vizinha, mãe do David. Que também, assim, com todo respeito, eu esperava mais do Dave. Porque o Dave, no desenho, ele é mó fofinho. Além de ser um moço bonito, ele é uma gracinha. Nesse filme, ele é um grande bocó. E não, eu acho que ele é até bem parecido com o do desenho, mas ele... grandes nada. Assim, o maior acerto desse filme realmente é a Lilo e o Stitch. O Stitch é muito fofo, embora tenha faltado muito dele. Ai, a Lilo. Agora a Lilo. Nossa, ela é demais. Ela é apaixonada. E ela tem aquela coisa de... Que é exatamente o que eu sinto que a Lilo original tem. Ai, apertei aqui. Que eu sinto que a Lilo original tem, que é muito fofa, mas você olha e ela tem uma cara de maluca. Ela tem cara daquela criança, mas ela dançando, é uma coisa... Ela dançando é muito fofa, é muito, muito fofo. Esse filme pega muito, ele explora muito a relação da Nani com a Lilo. Só que dentro dessa relação da Nani com a Lilo, tem uma outra cena que eles tiraram, que eu acho que fez muita falta, do Patinho Feio. Do Patinho Feio. Porque o Patinho Feio, na verdade, no desenho, ele faz a vez de ponto de virada central, né? Ele muda o rumo da história. Porque é ali que o Stitch percebe o quanto ele tá sendo um peixe fora d'água daquela família. E é ali que você começa a ver que tem um coração dentro do Stitch. É ali que ele aprende o conceito de família, porque ele vê que o Patinho encontrou a família dele e ele tava feliz. E é ali que ele entende o conceito de estar sozinho. Uhum. E é ali que ele junta todas as peças, tanto que no original, quando ele foge com o livro.
E ele encontra um pato no caminho. E nesse ele não foge nesse mesmo formato. Não, nem nessa ele tá só sendo um adolescente rebelde que sai andando pro meio do mato. Mas você assiste, por exemplo, Lilo e Stitch, que a última vez que eu estive aqui, eu estive reclamando de Branca de Neve. Que, obviamente, que é um filme que envelheceu mal. Lilo e Stitch envelheceu belíssimamente. Você assiste e, cara, é maravilhoso. Você se emociona, você chora, você morre de dar risada, você acha tudo muito fofo, você acha um caos. Então não precisava, na minha opinião, mexer na história, porque ela ainda funciona do mesmo jeito. As pessoas que envelheceram com ele entra meio naquela coisa do Harry Potter, né? Agora que a gente tem dinheiro pra comprar nossas coisas. Então quando a gente era criança, a gente não tinha Stitch, camiseta, moletom. E agora que que as pessoas que cresceram com o Stitch têm, né, a possibilidade de ir pra uma Disney, de comprar as coisas, vende muito mais. O comércio de Stitch é muito maior. Então eu entendo que eles tenham tido essa vontade de reviver. Só que você fazer um live action, você vem de um lugar de muita nostalgia. Infelizmente, lançaram Stitch e Como Treinar o Seu Dragão ao mesmo tempo. E são duas animações do mesmo diretor. Então eu até imagino que ele tenha tido acesso a esse roteiro, a entender quais iam ser as adaptações e tudo mais, porque senão ele nem teria aceitado o outro. E não assisti ainda Como Treinar Seu Dragão, mas nem vai, porque ela tem medo de dragão. Não vou. O original, talvez, mas o live action, provavelmente não. Mas eu vi no seu vídeo, e é um abismo em questão de estrutura. Você assiste o making of de Como Treinar o Seu Dragão, você tem um dragão, você tem todos os efeitos especiais, você tem a bola, você tem o gimbal, você tem 1 milhão de estruturas, e você tem um filme que eles trocaram 2 ETs por 2 atores porque eles não tinham verbo. Estrutura. E outra coisa, presta aqui um minutinho. O CGI do Lilo e Stitch, eles tanto não tinham referência, que isso eu citei muito no Como Treinar o Seu Dragão, da referência que eles tinham o tempo todo do dragão. Eles tanto não tinham referência, como na cena do final, que foi uma cena que tá em todo lugar, que a Nani faz carinho no Stitch aqui. Ela tá aqui, abraçada quase nela mesma, a mão dela aqui, ó. E você vê todas as cenas que ela tá exatamente assim, ó, o topinho da mão aqui, só que ela tá fazendo carinho aqui. E, tipo, não é uma cena de milésimos de segundo, não, é uma cena de que deve ter ali uns 3 segundos, então dá pra ver nitidamente que não tinha referência de onde já tá esse Stitch. Não, e tanto que você vê todas as cenas que a Lilo abraça o Stitch, ela abraça o próprio braço, assim, ó, e aí eles botam ele aqui no meio. Mas você vê que ela tá literalmente abraçando ela mesma. É um filme bom, mas é um filme fofo. Se você quiser assistir Lilo e Stitch, ele não serve. A primeira cena, que é quando eles apresentam a experiência 626, é idêntica ao original. As falas, os personagens, os planos são exatamente iguais. Até a hora que ele cospe nas pessoas e foge da nave, é idêntico. E aí eu lembro que eu sentei assim e já comecei, meu Deus, vai ser idêntico? Vai ser igual? Aí a cena seguinte é a da Lilo indo pra aula pra apresentação, Ula. nesse caso, de Ula, e a Nani não chegando, e aí eu falei, ih... A Lilo não falou. Você sabe o que atum é? É peixe! Não tem essa fala. E ela não fala... hora que não teve essa fala, eu fiz assim... essa pra mim, e a cena dela falando, me troca por um coelho. Gente, sério, assim... são as duas falas mais maravilhosas. Mas você vem de uma cena extremamente igual pra uma cena onde ela não fala o é peixe. Acabou a graça do filme. Eu amei o filme, a nostalgia. Não. Eu gostei da nostalgia, mas eu senti falta de algumas coisas, eu senti que mudaram outras, mas ainda, isso aqui tá muito bom. O Stitch tá muito bom. Incrível. O Stitch tá muito bom. O Stitch é fofo. O Stitch realmente... Assistam entrevistas. Essa menina dando entrevista. Eu vontade de macetar ela. Ela é muito fofa. Ela é muito espontânea, né? Muito. Nossa. Ela é meio Maísa, né? Ela tem uma energia de Maísa. Não, e ela é a Lilo purinha. E gosto da atriz que faz a Nani também. Não gosto do que fizeram com a personagem. Achei que botaram muita coisa que ninguém pediu. Mas eu acho ela, cara, muito parecida, assim. Ela tem um estilo
ela funcionou muito bem pro papel. E vale lembrar também que eles gravaram muita coisa no Havaí mesmo, então tem muita coisa da cultura. As duas são havaianas, as duas são havaianas, e eu acho que eles tentaram trazer um pouco da cultura, sabe? Nas danças, a apresentação faz sentido terem mudado aquela cena do começo para uma apresentação de verdade, porque mostra um pouco mais da cultura, como é a dança exatamente lá. Então isso eu acho que algumas mudanças vêm pro bem, mas a maioria é falta de dinheiro mesmo. Inclusive aqui temos uma reclamação, porque eu tava vendo, por exemplo, que o filme novo acho que é da DreamWorks, Hélio? Eu não sei se é da DreamWorks, mas o pessoal tava falando que eu não sei se é Pixar, acho que é Pixar. Que a Pixar, a DreamWorks, a Disney, eles estão muito sem criatividade, fazendo muito live action e muita continuação. Mas, cara, vocês não vão no cinema pra assistir os filmes novos. Hélio tá numa qualidade tão alta quanto a nota é tão alta quanto Divertidamente, mas a bilheteria é muito baixa. Por quê? Porque foi todo mundo assistir Stitch, Como Treinar o Seu Dragão, e ninguém tá indo assistir Hélio, que é um filme novo. Então, assim, não vale você reclamar que a Disney e a DreamWorks e a Pixar só fazem continuação e live action. A DreamWorks não faz, não, né? Porque o Como Treinar o Seu Dragão foi o primeiro live action deles. Mas que essas indústrias de animação fazem só live action e continuação e não tem coisa nova. Quando tem coisa nova, ninguém vai assistir. Então, galera, se vocês querem filmes novos, vocês precisam dar ibope pros filmes novos. Prestigiem os filmes novos. E precisa ir assistir, precisa ter bilheteria, precisa rodar no streaming. Senão não vai ter filme novo, vai ser sempre remake, vai ser sempre live action, vai ser sempre continuação. Mais do mesmo. Essa é a nossa... Não é uma dica, uma avaliação da semana? É um serviço público. É isso. Viemos aqui falar um monte de abobrinha. Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha. Dê a sua opinião. Conta aqui pra gente se vocês assistiram o Lilo e Stitch. Se você não assistiu ainda, qual é a sua expectativa pra esse filme? Vai ter 2? Eles cagaram pra ter o 2, porque eles quebraram o final da história, né? Então, se for ter 2, eles vão ter... O 2 já vai vir meio cagado e eles vão ter que consertar muita coisa pra encaixar o 2. Ou ignora tudo que fez no 1 e começa do 2 como se faz Tem como. Reboot. Beijo! Até semana que vem. Curte, comenta, compartilha. Manda pro seu amigo que gosta de cinema. Tchau!